Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, pois essa é a nossa oração. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Vamos retomar aqui o estudo sobre o ministério de Jesus na Galileia. Estamos aqui em um cenário novo, improvisado, para poder mostrar um recurso visual melhor para você. Então eu creio que nesse dia Deus tem algo muito especial para o seu coração, para a sua vida, amém? E nós vamos iniciar então o nosso estudo bíblico. Bom, lembrando, como eu disse na semana passada, você precisa de 3 coisas básicas. Primeira coisa é um recurso visual, seja um smartphone, seja aí pela sua televisão, pelo seu computador, isso não importa. Segundo, você precisa de uma Bíblia. A palavra de Deus tem que estar aí com você. E terceiro lugar, um caderninho para você estar aí anotando as suas dúvidas, os seus questionamentos. E aí depois você pode entrar em contato aí comigo, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando sobre o ministério de Jesus na Galileia. E eu quero retomar aqui com vocês algumas coisas. Tá ligado a filmadora, Luiz? Sim. Então, beleza. Bom, vamos lá, gente. Na semana passada, falando sobre o ministério de Jesus na Galileia, nós usamos como texto base do Antigo Testamento, a nível introdutório, Isaías capítulo de número 9, versículo de número 1, que diz assim: "Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão." Então, existia já uma palavra liberada por Isaías. Depois nós já lemos todo o texto na semana passada, eu não vou me ater a isso, esses detalhezinhos. Você pode ver aí na sua casa, ele faz aí a referência, ao Messias, tá? Então nós vimos na semana passada a Galileia dos gentios, dividimos a Galileia dos gentios em 4 partes. Aqui é o mapa de Israel, um mapa físico, de Israel, como eu disse na semana passada. Então o país é dividido em 4 partes: o Negueb, aqui é uma linha imaginária, o deserto do Negueb. Depois temos a Judéia, outra linha imaginária para divisão, Samaria, mais uma linha imaginária, e a Galileia. A Galileia nós dividimos ela também em 2 subdivisões: a Galileia Baixa, que nós começamos a estudar na semana passada, e a Galileia Alta, que nós estudaremos mais adiante. Então, a título só apenas de revisão, para nós já darmos sequência nas novas histórias de hoje. Então, durante o tempo que precedeu e sucedeu a vinda de Jesus, nas últimas décadas, Israel estava sobre constante agitação. Nós falamos sobre isso. O Senado romano nomeou Herodes, o Grande, o Magnífico, como rei da Judéia no ano de 40 a.C. Depois da sua morte, o reino foi dividido entre os seus 3 filhos. Aí vem a expressão tetrarcas, Então ficou Filipe, Antipas e Arquelau. São essas as personalidades no período de Jesus. Então nós falamos sobre o nascimento de Jesus, que foi anunciado em Nazaré, que fica na Galileia, Depois disso, o anjo aparece lá a Maria, aliás, em Nazaré, faz a anunciação, e após isso a Sagrada Família, eles vão para Belém fazer ali o recenseamento, e de Belém eles fogem para o Egito, temendo a morte por causa de Herodes, que havia prometido, que tinha o desejo, aliás, de capturar Jesus e matá-lo. Então, quando Herodes morre, José retorna para Nazaré com a sua família. E aí então Jesus ele passa basicamente toda a sua infância morando em Nazaré.
Nós sabemos que a cidade não tinha uma boa reputação, nós vamos ver isso ainda hoje. Então era uma cidade mista, né? Era uma cidade que não tinha essa boa fama por causa dessa miscelânea de cultura, de pessoas que habitavam ali. Então Jesus passa a sua infância em Nazaré, aonde, com 12 anos de idade, Jesus vai até Jerusalém para ser apresentado no templo. O Bar Mitzvah de Jesus acontece nesse período, e no retorno eles acabam deixando Jesus para trás. Você conhece essa história, está lá em Lucas, e aí eles voltam para buscar Jesus e retornam para Galileia. E aí a Bíblia não fala mais basicamente nada a respeito disso, nós temos apenas alguns escritos históricos e não vamos retomar esse assunto, mas só para nós recapitularmos o que falamos na semana passada. Então, Jesus sai da Galileia já adulto, vai para o Jordão, é batizado por João Batista, dali Jesus vai para o deserto e ele se consagra durante 40 dias, 40 noites, e aí no final da sua consagração ele é tentado pelo diabo, e após a tentação, vencer a tentação, Jesus então retorna para a Galileia, e ele retorna já debaixo do poder do Espírito, opera milagres, sinais, maravilhas, e aí Jesus então vai à sinagoga em Nazaré, na sua cidade natal, se podemos dizer assim, aonde ele passa toda a sua vida, a cidade natal da sua família, dos seus pais. Jesus prega ali em Nazaré, e após ele ter ministrado a mensagem, eles não aceitam a sua palavra, a sua fala, e Jesus então tem que sair dali, e ele retoma então seu ministério na Galileia. Essa imagem é da maior igreja. Basicamente, né, ali tem uma discussão se é aqui em Nazaré a maior igreja católica, né? É óbvio, a maior igreja cristã, ou se é em Belém. Aqui é a igreja da Anunciação, e em Belém é a igreja da Natividade. Então tem esse conflito, mas a maioria esmagadora dos estudiosos entende que esta é uma das maiores igrejas, né? Eu não coloquei fotos da parte interna, porque não tem sentido nenhum nós fazermos isso. Mas só para você ter uma ideia, então aqui em Nazaré, onde o anjo aparece a Maria, existe a gruta, uma pedra, né, debaixo desta igreja, onde a tradição vai dizer que o anjo aparece a Maria e diz que viria a partir dela o Salvador da humanidade. Aqui são as ruas, né, de Nazaré. Aqui é óbvio que sou eu, né, que é nós. E aqui são as ruas de Nazaré que sobem em direção a essa igreja, só para você ter uma ideia de como é Nazaré. Essa é um ponto de referência da sinagoga, aliás, o ponto de referência da sinagoga onde Jesus ministrou em Lucas capítulo 4, aqui em Nazaré. Tá? Então eles colocaram essa plaquinha na entrada da sinagoga. Você pode perceber que há um escrito em inglês e um escrito em árabe, porque Nazaré, como eu disse na aula passada, é um território também palestino, né? A maioria da sua população são árabes cristãos, judeus e árabes muçulmanos, tá bom? Aqui então é uma reconstrução da sinagoga onde Jesus ministrou a palavra de Deus. Essa é uma foto. A sinagoga ela ficaria basicamente a 6 camadas, né, abaixo desse ponto. Então é um ponto de referência para lembrarmos do sermão de Jesus aqui em Nazaré. E aqui é uma imagem da cidade de Nazaré, do pico, aliás, do monte, onde eles queriam precipitar Jesus. Então todo esse vale que você está vendo, na semana passada nós vimos esse vale do outro lado, tá? Agora nós estamos aqui em Nazaré. Esse é o monte da precipitação, onde eles iriam jogar Jesus abaixo, e Jesus passa, após a tentativa frustrada dos judeus de assassiná-lo, ele passa pelo meio deles e vai para a região da Galileia, do mar da Galileia. Mas aqui em Nazaré, Jesus está
ele começa o seu ministério, então, se assim podemos dizer. Então, essa é uma imagem do Vale do Armagedon. Tá? É um vídeo, lá no fundo é o Monte Tabor, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, uma cidadezinha palestina, todo esse é o Vale do Armagedon. E aqui é o Monte do Precipício, essas rochas. Lá no fundo é a cidade de Nazaré. Né? Toda a cidade de Nazaré fica ali. Essa é a rodovia principal que liga o Vale do Armagedon ao Monte Carmelo. Aquele monte é o Monte Gilboa e aqui é o Monte Tabor. E lá embaixo uma cidade ao lado de Nazaré. E essa margem aqui é o local exato do Monte do Precipício, onde eles iriam precipitar Jesus abaixo e matar o nosso Salvador. Uma tentativa frustrada, né, de um assassinato, mas nesse percurso, até chegarem ali, eles caminharam vários quilômetros e o Espírito de Deus foi causando uma confusão mental neles a ponto de Jesus passar por meio deles sem ser percebido. Eles perderam o foco nesse caminho, Deus dando o livramento então a Jesus e continuando a história do Senhor na vida do Messias. Bom, esse é um mapa da Palestina, né, da Galileia, nos tempos de Jesus. Então nós estamos, o outro mapa é um pouquinho melhor, para você poder visualizar. Nós estávamos, aliás, estudando aqui em Nazaré. Nós já vimos várias informações da cidade de Nazaré, exploramos aqui, mas nós vamos ainda permanecer agora no livro de João e vamos estudar algumas coisas interessantes. Então, de Nazaré, segundo essa cronologia de estudo que eu fiz, Jesus sobe para Caná. Aqui nós temos Séforis, né? E na sequência nós temos a cidade de Caná da Galileia, onde acontece aí então o primeiro milagre. E nós vamos estudar sobre o primeiro milagre de Jesus, certo? Mas, antes de nós falarmos sobre o primeiro milagre, em algum território aqui, Jesus ele vai ter um encontro com Filipe. Jesus chama Filipe e Natanael. Então, antes de chegar em Caná da Galileia para realizar esse milagre, Jesus se encontra com Filipe e Natanael e ele se apresenta como rei e senhor na Galileia. Então nós vamos estudar agora a respeito desse encontro. Então saímos agora de Nazaré, aonde Jesus, eles tentam matar Jesus depois da sua pregação, depois de apresentar-se como o Messias, quando ele vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, e etc, etc, etc. Você conhece muito bem o texto. Jesus, então, quando ele sai daquele monte que nós vimos ali no slide anterior, no slide passado, Jesus, ele se encontra com Filipe e Natanael. Antes disso, João vai dizer, e nós vamos ver aqui no capítulo de número 1 do Evangelho de João, João vai dizer que Jesus, Pedro e André, dois discípulos de João Batista, vão acompanhar agora o Senhor. Então Jesus se aproxima de um vilarejo entre Nazaré e Caná, como nós vimos no slide passado. E aqui, vamos voltar aqui no slide para você entender a história. Então Jesus está aqui em Nazaré. E aí então ele sai dali, os discípulos Pedro e André passam a seguir Jesus, que são discípulos de João. Nós estamos aqui em João 1,45, se você quiser depois ver aí na sua Bíblia, tá? Eles vão seguir Jesus, e aí então, agora entra na história Filipe e Natanael. São dois discípulos que passam então a acompanhar Jesus, tá? Então, o que vai acontecer nesse momento? Como eu já havia dito, antes de realizar o primeiro milagre, Jesus chama alguns
dos seus discípulos, né? Alguns discípulos. Os discípulos de João Batista já estavam seguindo ao Senhor. Vou colocar aqui os slides para que você possa acompanhar. E aí então nós temos o chamado de Natanael e Felipe. Então Felipe reconhece de imediato o messianato de Jesus e ele declara com convicção a Natanael. Todavia Natanael ele se mostra um discípulo, aliás, uma pessoa incrédula. Natanael, e aí que entra aquela parte que nós vimos nos slides passados e na aula passada, Natanael vai dizer, pode ser alguma coisa boa de Nazaré por causa da fama de Nazaré. Então Natanael, ele não tinha essa convicção de que, ele não acreditava que o Messias poderia ter saído dali. E então seu amigo Felipe insiste com ele. Felipe declara para ele, olha, vem e vê. Essa insistência de Felipe chama a nossa atenção nesta manhã. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma certa visão a respeito de Jesus. Muitos amigos nossos, familiares, parentes, pessoas que nós consideramos, que temos um nível de relacionamento, elas até têm uma cosmovisão ou uma interpretação equivocada de Jesus, até mesmo fazem críticas a respeito, olha, pode ser alguma coisa boa da igreja, do evangelho, etc. As pessoas podem até mesmo se comportar assim, para alguns isso é natural, é compreensivo. Agora, o que chama a minha atenção é o comportamento de Felipe mediante a incredulidade de Natanael. Felipe não desiste dele. Felipe poderia ter dito para ele, olha Natanael, tudo bem, se você não acredita, o problema é seu. E Felipe então iria embora para sua casa. Mas não, ele persiste, ele insiste, ele investe. E aí então Felipe vai dizer, olha, vem e vê. E aí a partir desse momento, Natanael então, ele torna-se o centro das atenções da história. Nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 1, tá? Se você quiser acompanhar essa história aí na sua Bíblia, do capítulo 1, no verso 43 ao versículo de número 51. É ali que está registrado esta fala que eu estou dizendo. Então, ele torna-se aqui agora o centro das atenções, porque ele estava duvidando do messianato de Jesus. Percebe que Jesus, ele não critica-o por causa da sua incredulidade. Mas Jesus mostra aqui que ele é uma pessoa verdadeira, que ele não estava escondendo. Então, aquilo que estava dentro de si, dentro do seu coração. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós também nos comportamos assim. Somos os filhos da aliança, verdadeiros israelitas, mas nós duvidamos. E o detalhe é que Jesus nos conhece. Jesus sabe exatamente o que está passando na sua mente nesse momento, na minha mente nesse momento, no nosso coração. Jesus conhece os seus discípulos e ele sabe que não há falsidade em nós quando nós somos verdadeiros. Assim como Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ele declarou aquilo que estava no seu coração. Muitas vezes nós também estamos agindo assim. Nós não podemos ser pessoas falsas. Natanael não havia falsidade, mas Natanael estava com uma fé enfraquecida. E muitas vezes você e eu, nós também estamos com a nossa fé enfraquecida. Pode ser por causa dessa pandemia. Esse final de semana é um terrorismo. Os meios de comunicação estão colocando mesmo pavor no coração das pessoas. Não estou aqui de forma alguma diminuindo a gravidade, diminuindo a potência dessa crise que nós estamos vivendo, né, da letalidade do coronavírus. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essas informações, elas vão gerar coisas terríveis na sua mente, no seu coração, se você permanecer se alimentando disso. Então é importante que você faça como Jesus, aliás, como Natanael, abra o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Não seja falso. Não diminua a realidade que você está vivendo. Sabe por quê? Porque assim o Senhor ele vai restaurar o seu coração. Jesus não vai criticar você por você estar com medo, por você estar apavorado muitas vezes concernente a alguma coisa. Mas fale, declare,
abra o seu coração. E Jesus então, ele não condena Natanael, mas Jesus ele vai restaurar a fé de Natanael. O que eu quero dizer para você nesta manhã, nesse estudo de Jesus aqui na Galileia, é que Jesus pode e vai restaurar a sua fé, assim como ele restaurou a fé de Natanael. Então, Natanael ele vai dizer, olha, de onde você me conhece? É forte essa pergunta, né? E Jesus vai responder para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. E aí então Natanael, ele reconhece o poder de Deus, Natanael reconhece a grandeza de Deus e ele declara que Jesus é o Filho de Deus e, além do mais, não é apenas o Filho de Deus, mas ele é o Rei de Israel. Ou seja, Natanael, ele é restaurado por Deus. Natanael, ele é restabelecido a sua fé, a sua esperança. Quando ele declara que Jesus é o Rei de Israel, ele percebe nessa declaração de que Jesus seria o quê? O libertador, aquele que eles estavam aguardando, uma fé restaurada, apenas pelo fato de Jesus ter visto, quando ele faz a pergunta, Jesus fala, olha, eu te vi antes de Filipe te chamar. Moral da história é que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Esse é o primeiro detalhe que você tem que aprender com o ministério de Jesus na Galileia, na vida de Natanael e Filipe. Os olhos de Deus estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Deus sabe exatamente o que está acontecendo com você. Deus sabe exatamente o que está acontecendo aí na sua casa. Deus sabe exatamente o que você está fazendo nesta manhã. Se você está sentado, se você está cozinhando, se você está preocupado, se você está com medo, se você está abatido. Irmãos, o Senhor, Ele conhece as suas necessidades. Ele está te contemplando debaixo da figueira. Mas é tempo de nós sairmos da sombra da figueira e termos um encontro real, verdadeiro, declarativo, absoluto com o nosso Senhor. Sabe por quê? Para que Deus comece então a mudar a nossa história. É tempo de você permitir que Jesus, aliás, vá até Jesus e permita que Jesus quebre a incredulidade do seu coração, lembrando sempre que Ele te conhece, que Ele sabe da sua história e que Ele quer restaurar a sua vida. Deus quer abençoar o seu coração nesta manhã, assim como Ele fez com Filipe e com Natanael. Deus quer mudar a sua história. Então, abra as portas para que Deus mude a sua história. Abra as portas para que Deus comece a escrever uma nova história em sua vida, porque Deus te conhece e Deus está vendo você aí debaixo desta figueira. Uma outra aprendizagem tremenda que nós tiramos desta lição é que Jesus promete a Natanael coisas ainda maiores. O verso de número 51 vai dizer, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha que coisa forte, coisas, meus irmãos, jamais vistas antes, céus abertos, anjos subindo, anjos descendo, coisa linda, a graça, o poder do Filho do Homem vindo sobre aquele homem chamado Jesus e as pessoas ali ao lado contemplando as maravilhas, os sinais, a grandeza de Deus, tudo isso porque ele apenas reconheceu quem era Jesus. Se você reconhecer quem é Jesus, Deus fará coisas ainda maiores em sua vida. Se você reconhecer nesta manhã que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus, Ele é o Filho de Deus, que Jesus, Ele é o Rei de Israel, que Jesus é o único que tem poder para perdoar os nossos pecados, reconhecer que Jesus, Ele é o nosso Senhor e que nós somos servos dEle, que nós somos pecadores, coisas maiores de Deus acontecerão aí na sua casa. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida
nesta manhã. Bom, o próximo passo agora, depois desse encontro com esses dois discípulos, Jesus então, o Evangelho de João mostra para nós o primeiro milagre. E eu quero conversar com vocês um pouco nesta manhã sobre esse primeiro milagre. Caná da Galileia é a cidade do primeiro milagre. Nós já vimos a cidade ali, aliás, ali no mapa, Caná. Então, nós sabemos e já aprendemos com base em Isaías capítulo 9, verso 1, de que Galileia seria o ponto mais importante do ministério de Jesus. Então Jesus dedicou basicamente 3 anos de sua vida trabalhando na Galileia, com o objetivo de salvar vidas, de ajudar as pessoas, de atender as necessidades dos homens e de fazer com que as pessoas entendam os fundamentos básicos dos seus ensinamentos da fé cristã. Então, nós já vimos aqui na escola bíblica dominical, antes de nós entrarmos aí no recesso, que Jesus, nós já estudamos isso na escola bíblica dominical, a respeito desse episódio, mas eu quero extrair daqui nesta manhã para nós também algumas lições novas com esse episódio de Caná da Galileia. Então está acontecendo um casamento. Nós conhecemos a história, João capítulo 2, a partir do verso de número 1. Então, a presença ali, nós conta-se ali com a presença de Jesus, com a presença da sua mãe, seus discípulos, e aí acabou o vinho. Sabemos que nesse contexto palestino, a falta do vinho seria algo terrível, né? Uma coisa extremamente desastrosa, vergonhosa para aquela família. Então Jesus ali, ele tem o objetivo principal de estar revelando ali o seu propósito, o seu poder e etc. Mas também a presença de Jesus no meio naquele casamento iria garantir o sucesso daquela festa e não permitiria que a desonra chegasse àquela família. Então nós vamos ver aqui alguns fatos importantes do primeiro milagre de Jesus. Eu vou deixar aqui para vocês no slide. Nós vamos ver aqui algumas coisas que são importantes nós aprendermos nesta manhã com Jesus aqui na Galileia, realizando o primeiro milagre na cidade de Caná. Tá? Então, a realidade, Jesus então ele aproveitou esse episódio para revelar o seu poder. Então vamos pensar aqui um pouquinho. O vinho acaba, Maria vai até Jesus, a sua mãe, e comunica ao Senhor, declara a ele que o vinho havia acabado. E aí Jesus vai dizer: olha, mulher, não é chegado ainda a minha hora. E assim Jesus, ele orienta os serventes ou os garçons, né, a encherem 6 jarros com água, que seria o equivalente a 720 litros de vinho. É a oportunidade para que Jesus produza um grande milagre. Você já parou para pensar nisso? A ausência do vinho naquele lugar foi a oportunidade para Jesus fazer um grande milagre e passar mais tempo ali com aquelas pessoas. Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes a ausência de algo importante para você, a ausência de algo que você necessita, que você precisa, para que não haja vergonha, para que haja dupla honra em sua vida, são oportunidades para que o milagre de Deus aconteça. Então, eu quero dizer para você nesta manhã, para que você não fique preocupado com algumas coisas, porque a ausência disso em sua vida implica em uma oportunidade para que Deus faça uma grande bênção chegar até a sua casa, para que Deus faça um grande milagre acontecer aí na sua vida. O raciocínio é muito lógico e simples de ser compreendido. Se tem o vinho, não precisa do milagre. Então, se está faltando alguma coisa na sua vida,
Deus fará o milagre acontecer. Se você está com alguns problemas no seu casamento, Deus vai te ajudar fazendo milagres para que o seu casamento seja abençoado. Se você está com uma enfermidade terrível de morte, é uma oportunidade para Deus fazer um milagre e surpreender os médicos, surpreender as pessoas que estão próximas a você. Então o que eu quero dizer para você nesta manhã é que você não fique preocupado ou demasiadamente preocupado, porque é difícil não nos preocuparmos, né? Quando a situação fica terrível, quando não temos o dinheiro para comprar alguma coisa, as coisas básicas da vida, por exemplo. O que eu quero dizer para você é que você não fique demasiadamente preocupado, mas confie em Deus. Isso é sinal ou prenúncio de que um grande milagre chegará à sua vida. Amém? Então descanse o seu coração no Senhor. O primeiro milagre de Jesus, Jesus aproveitou esse episódio para revelar o seu poder. E Jesus vai aproveitar essa situação calamitosa que nós estamos vivendo para revelar o poder dele sobre as nossas vidas. A segunda lição que eu quero deixar para você é que Jesus, ele demonstra o seu poder. Então ele aproveita esse episódio para revelar. Agora Jesus vai demonstrar essa produção, para a produção do vinho. O processo, ele é bastante difícil. Não é tão simples fazer vinho. Fazer um vinho assim e um vinho tão saboroso como eles declararam ali, foi algo extremamente milagroso. Então o que eu quero dizer para você quando eu falo que Jesus demonstrou o seu poder, implica em que o Senhor, ele alterou a ordem natural do processo. E é assim que acontece em nossas vidas. Essas situações que nós estamos vivenciando muitas vezes, é porque a ordem natural já foi mudada. E aí então Jesus ele vem e altera a ordem natural do processo, mostrando para nós então o seu grande poder. Então esse vinho feito por Jesus, apenas direcionado por uma palavra, Jesus apenas falou para os serventes: olha, peguem água, vai lá e encham os jarros. Então percebe que apenas por uma palavra, a palavra do Senhor, ela tem esse poder. A palavra de Jesus, ela tem essa característica de alterar a ordem natural. E aí então Deus realiza milagres imaginários, coisas grandes, poderosas em nossas vidas, apenas por uma palavra. Então, além de revelar, ele demonstra. Além de revelar, ele faz algo prático. Ele não apenas revela, mas ele também age. Ele atua, ele manda, ele determina, ele libera a palavra. E o mestre Sala, então, ele prova daquele vinho. E o mestre Sala chega à seguinte conclusão, de que aquele vinho é o melhor. E aí então ele vai, aquilo que há minutos atrás era água, agora é o melhor vinho, o mais saboroso. E ele vai então até o noivo, e ele questiona o noivo, perguntando: olha, por que o senhor deixou para servir o vinho melhor no final? Isso nos mostra, meus amados irmãos, que o melhor de Deus ainda está por vir em nossas vidas. Isso nos mostra, meus amados irmãos, que as coisas grandes, as coisas melhores, as coisas maiores, o sobrenatural de Deus está por vir a você. Você ainda não experimentou a ordem natural das coisas sendo mudada ao seu favor, ao favor da sua família, ao favor da sua vida. Deus, ele vai derramar do seu poder e vai mudar, alterar a sentença que era contra as nossas vidas, através do seu poder, através da sua palavra, através da sua graça. Nós somos como os noivos. O casal de noivos era para serem envergonhados, era para passar um vexame, mas Deus transformou pelo poder da sua palavra aquela vergonha
em honra. Eu estou liberando sobre a sua vida nesta manhã uma palavra profética, meu irmão. Deus, Ele vai mudar esta vergonha que você estava presa a passar por honra. Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua família. Lembra do que eu disse, que Jesus disse, aliás, para Natanael, minutos antes, ou tempos antes, dentro da cronologia? É isso que está acontecendo agora. Os céus se abriram, os milagres estão acontecendo, a vergonha daquele noivo e daquela noiva está sendo mudado por honra. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que os céus estão abertos sobre a sua vida e chuvas de bênçãos virão sobre vocês. A honra do Senhor virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as próximas gerações. Olha, eu desafio a sua fé nesta manhã, através da minha fé. Creia nisso, meu amado irmão, e você será honrado, porque Deus, Ele não apenas vai revelar o poder dele, mas Ele vai demonstrar o seu poder em sua vida. Você quer viver esse milagre de Deus sobre a sua vida? Então tome posse pela fé, em nome de Jesus Cristo. A última lição aqui que eu quero deixar para você, nesse primeiro milagre em Caná da Galileia, é que o primeiro milagre serviu para o Senhor revelar a sua glória. Lá no versículo de número 11, diz assim: com esse, deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, muito mais do que um milagre, esse evento serviu para evidenciar a chegada do Messias. Era a primeira grande manifestação da glória de Jesus. Os seus discípulos creram em Jesus. E esse milagre serviu para que a glória de Deus evidenciasse a fé dos seus discípulos. Então, o milagre, meu irmão, que acontecer na sua vida, entenda isso de uma vez por todas. Não é para a sua glória, para a sua honra, mas serve apenas para uma coisa: glorificar o nome de Deus e evidenciar que Jesus é o Messias. Amém? Vamos lá. O tempo passa, né? Nós chegamos então no segundo milagre em Caná da Galileia. E aí nós vamos concluir no segundo milagre aqui em Caná da Galileia. E na semana que vem, então, nós vamos chegar, graças a Deus, né, às margens do Mar da Galileia. E aí sim nós vamos estar estudando outros milagres de Jesus. Então, o segundo milagre, para nós esgotarmos aqui esse assunto, no Evangelho de João, em Caná, acontece de fato o segundo milagre. Então Jesus, João, aliás, mostra que Jesus, a partir do verso 12, ele vai para Cafarnaum. João não narra os eventos ali, e nós vamos falar sobre esses eventos no próximo domingo, estudando agora o Evangelho de Lucas, no domingo que vem. Mas João, aqui no verso 12, diz que depois disso desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. E aí, a partir daqui, João mostra que Jesus ele vai para Jerusalém. Aí tem a questão da purificação do templo, ele confronta lá a fé de Nicodemos, a missão do Filho do Homem, e etc. Na sequência da Páscoa, ele vai para Jerusalém por causa da Páscoa. Ali acontecem fatos importantes, né? Bastante coisas importantes acontecem ali em Jerusalém. E aí ele retorna para Galileia. Nós estamos agora em João 4, a partir do verso 3. E para retornar para Galileia, Jesus então ele tem que passar por Samaria. Jesus ele não vai dar a volta como seus pais fizeram, né? Jesus ele passa por Samaria. E tem um episódio lá com a mulher samaritana, mas isso nós vamos estudar quando nós vamos falar, aliás, sobre isso, quando estivermos estudando sobre o ministério de Jesus em Samaria. Tá? É uma aula rápida, e aí a gente vai voltar lá, e depois nós vamos chegar até
a Judéia e terminar essa jornada do ministério de Jesus, desses 3 anos e meio de ministério de Jesus, tá? Então, só para nós entrarmos no cenário da história, Jesus passa por Samaria, como eu disse, estudaremos em outro momento, e aí então ele chega na Galileia. Os galileus o recebem com muita festa, alegres. Alguns desses galileus também estavam com Jesus lá em Jerusalém, na festa da Páscoa. Então, essas pessoas percebem tudo que Jesus havia feito lá. E agora, uma coisa interessante é que Jesus, ele não permanece aqui na Galileia, mas ele retorna para Caná, onde ele havia transformado a água em vinho. E aqui nós precisamos estar atento aos detalhes, tá? Presta atenção nos detalhes. Ele está na Galileia, ele está aqui na região do Mar da Galileia, e daqui ele retorna para Caná, aonde ele transforma a água em vinho. Então nós vamos voltar depois segura aí, anota aí a importância de Jesus retornar lá para Caná da Galileia. Você vai entender isso um pouquinho nesta noite. Deixa eu colocar aqui nessa manhã, deixar aqui alguns slides para vocês, para a gente ir falando. Se você quiser escrever, tá aí. Não sei se você está conseguindo enxergar direito aí, né? Mas aqui para mim está muito bom, está conseguindo ver bem. Então vamos lá. Quando Jesus retornou ao seu território domiciliar, após uma exaustiva campanha de pregação na Judéia, libertação, cura, milagres acontecendo, Jesus não vai para Caná para descansar. Quando Jesus chega lá em Caná da Galileia, o episódio vocês já conhecem, né? Está aqui a partir do capítulo 4 de João, a partir do verso 43 até o versículo 54, está narrando essa história que eu estou falando para vocês. Quando Jesus então chega ali, ele é interceptado por um funcionário, né? Se podemos dizer assim, um oficial do rei, o intercepta, e ele pede para que Jesus fosse até a Galileia, voltasse lá para Cafarnaum, e ali ele curasse o seu filho, porque o seu filho estava terrivelmente enfermo. Havia uma doença que tomou posse daquele rapaz, e ele estava pronto a morrer. O filho do funcionário do governo, do rei, né, do funcionário do rei, ele está falando aqui a respeito de Herodes Agripa, né? O filho desse oficial estava muito doente. E aí então Jesus, ele a primeiro momento dá a entender nessa história de que Jesus ele não faz muita questão de estar acudindo à necessidade dessa pessoa. Mas lá no verso número 50, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele apenas, mais uma vez, assim como lá em Caná, aqui também Jesus, ele apenas dá uma palavra. Aliás, assim lá no casamento, né, aqui também Jesus dá apenas uma palavra. E Jesus diz para aquele homem retornar para sua casa, que o seu filho já fora curado. E nesse momento, o funcionário aqui de Herodes Agripa, ele creu nessa palavra, e ele retoma a longa viagem de volta para Cafarnaum, lá para sua casa, para ver como que estava a situação do menino, a situação do seu filho. E enquanto ele estava se aproximando, chegando na sua casa, o texto sagrado vai dizer que os funcionários daquele homem, os seus servos, eles o encontram no caminho, e eles vão dizer que o filho dele já estava bem, que aquele menino já estava recuperado. Então, aquele oficial do rei, ele pergunta mais ou menos a que horas que isso aconteceu. Está no verso número 52. Na minha tradução, vai dizer assim: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E aí ele chega à seguinte conclusão, de que foi no mesmo horário em que o Senhor
havia declarado aquela palavra de que o filho dele estava curado. E ele se lembra daquela situação. Ou seja, eles dizem, foi ontem, às 7h, basicamente 1h da tarde, 13 horas. Eles responderam ontem às 13 horas. O filho daquele homem foi curado. Então ele percebe que Jesus, o filho daquele homem foi curado exatamente no momento em que Jesus liberou a palavra sobre aquele homem. Então todos estavam ali reunidos e perceberam essa grande bênção desse segundo milagre. Então esse segundo milagre nos ensina que algumas coisas importantes a respeito do diálogo de Jesus com esse homem. Esse diálogo, a primeira lição que nós temos que tirar daqui do segundo milagre em Caná da Galileia, é que esse diálogo de Jesus com esse homem, ele implantou nesse homem, no coração desse homem, uma palavra chamada fé. O diálogo que Jesus tem conosco, ele serve para isso, para colocar no nosso coração fé. Uma outra lição é que Jesus comprova com esse sinal que não existem barreiras para Deus. Não existem barreiras entre um homem, uma mulher, um povo, se é judeu, se é gentio, se é grego ou etc. Se tem... Deus não faz acepção de pessoas. Esse homem, ele não era da linhagem, mas Deus mesmo assim decidiu curar esta família e abençoou. Então nós somos gentios e aquele homem era gentio. Então há esperança para nós. Há uma esperança de termos uma vida vitoriosa, porque agora nós estamos ligados em Cristo. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes você se sente rejeitado, você se sente marginalizado, você se sente posto de lado. Mas Jesus não vê você desta maneira. Jesus, ele olha para você com olhos de amor. Jesus olha para você com os olhos de esperança, com olhos cheios de graça. Então ele quer trazer para você uma vida melhor, uma vida vitoriosa. Ele não quer que você viva doente, enfermo, acamado, abatido. Jesus quer que você viva bem. E quando Jesus libera aquela palavra para aquele homem, ele está preocupado na família. Percebe que aqui ele está restaurando o coração do pai, e restaurando, aliás, a fé do pai, e restaurando o quê? A saúde do filho. Deus está preocupado com a sua família. Nós estamos no mês da família. Hoje é o primeiro domingo do mês da família. E nesta noite, a mensagem será revelada para você e para a sua família. E aqui no estudo da Escola Bíblica Dominical, nós percebemos esse cuidado. O segundo milagre em Caná da Galileia também é para a família. Percebe que o primeiro é para uma família. O segundo também é para uma família que vai até a Galileia, que vai até Caná da Galileia para buscar uma solução para o seu problema. O que eu quero dizer para você nesta manhã, aí em sua casa, que Deus se preocupa com a sua família e que se você for de fato até Jesus e escancarar o seu coração, Ele pode salvar a sua família. Ele pode, porque todo poder se concentra apenas nas mãos de Jesus. Não está nas mãos de homens, não está nas mãos de santos, não está nas mãos de personalidades midiáticas, de super ícones, referências, super crentes, super lideranças. Não! Todo poder para transformar a sua família está nas mãos de Jesus. E se você fizer como esse homem do segundo milagre em Caná da Galileia, ir até Jesus e declarar a sua necessidade a Jesus e convidar Jesus para estar na sua casa, ainda que ele não esteja aí presente, mas apenas por uma palavra, ele pode mudar toda a circunstância
estabelecida aí na sua família e na sua casa. Portanto, meu irmão, busque a Jesus nesta manhã. Busque a palavra de Deus. Ele vai liberar uma palavra que vai mudar o coração do seu filho. Ele vai liberar uma palavra que vai mudar o coração da sua esposa, do seu marido, dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, dos seus primos, dos seus tios, pessoas que você ama, pessoas que estão longe de você. Olha que coisa tremenda. A distância física, geográfica, não foi o suficiente para impedir o poder de Deus. Jesus não precisou nem ir até a casa daquele oficial de Herodes, lá em Cafarnaum. Ele simplesmente liberou uma palavra, e a testemunha são os servos daquele homem, que naquele momento que Jesus liberou aquela palavra, a vida daquela pessoa foi transformada. O que eu quero dizer para você que está me assistindo, não importa o dia, a hora, o lugar e aonde, é que Jesus, independente do espaço físico, geográfico, Ele tem poder para mudar a história da sua vida, aleluia. Ele tem poder para mudar a história da sua família. Ele pode entrar aí apenas por uma palavra, por essa palavra que eu estou liberando sobre a sua casa nesta manhã. Deus pode transformar esta palavra, porque a palavra é dele, a palavra não é minha, e nós estamos estudando a palavra de Deus, e esta palavra mudou aquela história, esta palavra restaurou aquela família. Meu irmão, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, não desista. Há esperança, a palavra de Deus ela é viva. Jesus, ele pode abençoar você apenas com uma palavra nesta manhã. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. E por fim, o segundo milagre nos ensina que ele quer fazer de novo coisas grandes em nós. Lembra que eu disse? Por que Jesus voltou lá em Caná da Galileia? Porque ele quer fazer de novo. O que eu quero dizer para você nesta manhã é que Jesus, ele quer fazer de novo. Jesus, ele quer abençoar o seu coração de novo. Ele quer chegar aí na sua casa novamente. Sabe por quê? Ele não se contenta em fazer apenas uma vez. Quando eu estava preparando esta lição na noite de ontem, vou deixar ali para você. Quando eu estava preparando esta lição na noite de ontem, Deus falava muito forte ao meu coração isso. Não é apenas uma vez que Ele faz. Ele voltou lá porque Ele tinha sede, desejo de fazer novos milagres, de fazer algo novo. E o ministério de Jesus na Galileia está recheado de episódios assim. Jesus, ele quer chegar aí de novo na sua casa para fazer algo de novo, fazer algo especial. Deus não te abençoa apenas uma vez. Deus não abençoa a sua família apenas uma vez. Mas Deus quer fazer coisas novas em você. Deus quer fazer coisas grandes em você. Deus quer abençoar a sua casa de novo. Deus quer abençoar a sua família de novo. É tempo de nós buscarmos esse avivamento. É tempo de nós buscarmos essa graça restauradora de Jesus. Essa graça nova sobre a nossa família. Essa graça nova sobre a nossa casa. Você que está me vendo aí, olha, não desista. Ele vai novamente até você. E o segundo milagre em Caná da Galileia tem essa característica principal: Deus fazendo de novo. E nesta manhã, nesse encerramento desse estudo bíblico,
Eu quero liberar isso sobre o seu coração. Deus fazendo de novo. Deus fazendo coisas novas. Deus fazendo coisas grandes. Ele vai até você, porque Ele tem uma bênção especial até você. Se você ir até Jesus, de maneira nenhuma Jesus vai se despedir você do mesmo jeito que você chegou, mas Ele irá te despedir com um abraço. Hoje nós sentimos falta disso, né? Não pode abraçar, não pode tocar, não pode cumprimentar, não pode fazer mais nada. Mas o amor dele te abraça nesta manhã. O amor dele enche o seu coração de esperança. Ah, pastor, mas meu filho, a minha família, as minhas finanças, etc, etc. Deus pode mudar tudo isso nesta manhã. Porque o Mestre da Galileia está conosco. Porque o Mestre da Galileia está em nosso meio. Porque o Mestre da Galileia habita no meio dos louvores. Ele está aí com você. E Ele quer encher o seu coração de paz, de graça, de saúde, de avivamento, de esperança. Desconecte-se de todo mal. Sabe, desliga a televisão. Não veja mais essa praga do inferno. E comece a olhar, não minimizando, diminuindo a realidade, mas olhe para Jesus. Olhe para o centro, para o autor e consumador de nossa fé. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua história. Deus mudará a sua sorte, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Felipe, Natanael, os noivos, o oficial de Herodes, o filho do oficial de Herodes, são provas vivas de que o Senhor não despreza ninguém. Por mais defeitos que nós tenhamos, o Senhor te ama. Por mais desvalorizado que você seja pelas pessoas ou por si próprio, o Senhor te ama. E Ele quer salvar você. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer escrever uma nova história em sua vida. Ele quer fazer de novo. Ele quer retornar lá em Caná da Galileia. Olha, o Senhor está falando para você nesta manhã que Ele vai retornar aí na sua casa, que Ele vai retornar aí no meio da sua família e vai fazer um novo milagre na sua vida. Creia nesta palavra, receba esta palavra, tome posse desta palavra nesta manhã, que o Senhor será exaltado através da sua vida, e toda a honra, toda a glória seja dada apenas a uma pessoa, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero encerrar a escola bíblica orando por você. Te convido a fechar os seus olhos. Pai querido, que nesta manhã muito especial, Deus, assim como o Senhor, Deus poderoso, chegou até Filipe, Natanael, os noivos, o oficial de Herodes, o filho daquele oficial, e os abençoou. Senhor, que nesta manhã o Senhor entre nesse lar. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor abençoe esta casa, a família. Ó Pai, que nesta manhã o Senhor ministre poderosamente esta palavra ao coração deles, ó Deus, e que o Senhor faça de novo. Nós não nos contentamos apenas com uma vez, Pai, uma bênção apenas, mas nós queremos mais, queremos mais, queremos mais. Queremos, ó Pai, que o Senhor venha fazer de novo em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor traga a saúde, que o Senhor abençoe os casamentos, que o Senhor abençoe a fé, que o Senhor chame pessoas nesses tempos de crise, assim como o Senhor chamou Filipe. Deus chama homens e mulheres para a plena salvação em Cristo Jesus. Assim como o Senhor abençoa a fé de Natanael, Pai, abençoa a fé dos homens. Assim como o Senhor, ó Deus, abençoou aqueles noivos ali
naquele casamento, Pai. Abençoa os casamentos. Abençoa, Deus, assim como o Senhor abençoou o trabalhador oficial do rei lá em Cafarnaum. Abençoa os trabalhadores, ó Pai. E abençoe os nossos filhos. Abençoe as famílias. Traga saúde em nosso meio, Senhor. Traga esperança. Traga recursos financeiros. Abençoe os trabalhos. Abençoe, Pai, a nossa igreja. Abençoe esse homem, esta mulher que está me ouvindo nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta madrugada, não importa. Quando, ó Deus, essa pessoa visualizar esse estudo bíblico, Pai, ela possa ser repleta de fé, de esperança e de amor, e da Tua graça, e da Tua misericórdia, sabendo que há esperança para nós, que o Senhor não despreza ninguém, por mais defeito que nós tenhamos. O Senhor nos ama, e é por causa desse amor que nós estamos vivos, Pai. E nesta manhã eu te agradeço por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.